Aqui no Jornal da Manhã a gente fala agora sobre saúde. Na semana que vem começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A partir de quarta-feira a vacina começa a ser oferecida como parte já da campanha oficialmente. Estamos recebendo aqui o Dr. Jean Gorenstein, médico infectologista do Instituto Emílio Ribas e do Hospital Albert Einstein aqui de São Paulo. Doutor, bom dia, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Vitor, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, um grande prazer e honra poder participar do Jornal da Manhã. São muitas dúvidas que envolvem ainda a gripe, né, doutor? Apesar de ser uma doença muito conhecida, né, da gente falar tanto, sempre surgem muitas dúvidas, especialmente agora, quando começa esse período da vacinação. Para começar, queria que o senhor falasse sobre o público-alvo, quem passa a receber a vacina agora com o início da campanha na semana que vem. Toda vez que a gente fala em gripe, nós temos que entender que todas as pessoas elas são susceptíveis a adquirirem o vírus. Por quê? Você entra no elevador, alguém tosse, espirra. Se você não tiver protegido, obviamente você vai desenvolver a gripe. Qual é a grande questão? Algumas pessoas podem desenvolver formas graves de doença. E esses sim são o público prioritário, porque merece sim uma atenção especial. Então, a campanha agora que se inicia no dia 10 em São Paulo é uma campanha que vai conclamar especialmente mulheres grávidas, aquelas mulheres que tiveram a sua gestação agora, tiveram o bebezinho há 45 dias, que são as puérperas que a gente chama, e crianças. E aí existe uma novidade esse ano, que a partir de 6 meses a 6 anos. Até o ano passado eram incluídas nessas campanhas crianças de 6 meses apenas a 5 anos. A partir do dia 22, serão então conclamados uma segunda etapa da campanha, que é exatamente o público idoso, pacientes que tenham doenças crônicas, doenças cardíacas, pulmonares, diabetes, pacientes que têm alguma imunodepressão ou supressão. Então, sejam pacientes com transplante de órgãos, pacientes que tenham AIDS, pacientes que tenham câncer. Então, todas essas pessoas serão conclamadas num segundo momento. E haverá, no dia 4 de maio, o dia D, que é exatamente para resgatar aquelas pessoas que eventualmente não puderam, por algum motivo, participar da campanha e terão, então, a oportunidade de fazê-lo. Agora, uma dúvida que pode até ser um pouco boba, doutor, mas a vacina fica disponível durante o ano inteiro ou só durante o período da campanha? Essa pergunta é muito interessante. Todas as vezes que a gente vai formular uma vacina, a vacina é formulada baseada na circulação do vírus no ano anterior, em surtos que aconteceram no ano anterior. Porque a gente lembra que o vírus da gripe, ele está presente ao longo de todo o ano. É óbvio que ele se intensifica em alguns períodos, épocas do ano em que a temperatura é mais baixa, que as pessoas se aglomeram mais, portanto a circulação do vírus passa e tende a ser maior. Mas a vacina então é programada, ela é formulada geralmente com 3 vírus, 2 do influenza A e 1 do influenza B, mostrando qual aquele vírus mais prevalente no ano anterior. E aí, então, as indústrias são comunicadas e as vacinas são programadas. Quando eu procedo à vacinação, o que vai acontecer? Eu promovo a proteção. Essa proteção não é imediata. Eu vou precisar pelo menos 10 a 15 dias para que o meu organismo produza células específicas e esteja assim protegido. E aí a proteção tende ao longo dos anos, dos meses, declinar. Então a partir do 11º mês, eu já começo a declinar, por isso já surgem as novas campanhas. E por isso quem tomou a vacina então no ano passado tem que tomar de novo mesmo assim, né? Obrigatoriamente, porque essas vacinas são renovadas. E o que vai acontecer com os estoques das vacinas? Se eu tenho meu público-alvo e que ele por algum motivo não foi atendido porque as pessoas deixaram de ir tomar a vacina, o que passa a acontecer? Se abre isso para aquele outro público que não estaria incluída nesses grupos prioritários e que acabam sim tomando a vacina nos meses subsequentes. É diferente então de outras campanhas como, por exemplo, a paralisia infantil ou sarampo, enfim, que você toma a vacina em um determinado momento da vida e aí já fica protegido pelo restante da vida, né? No caso da gripe não, porque o vírus, o subtipo do vírus, não sei se esse é o termo correto, vai mudando conforme o tempo, é isso? Vai mudando, exatamente. Quando nós temos as outras vacinas, eu tenho o que nós chamamos de imunidade duradoura, ou seja, para toda a vida. Se eu tomei uma dose de vacina de febre amarela,
plena, não aquela fracionada, eu estou protegido por toda a vida. E no caso da gripe, obrigatoriamente a renovação é anual. E a gripe é uma doença grave, pode matar, né, doutor? Pois é, a doença, especialmente nesses grupos que são contemplados na campanha, ela pode ser muito grave. Então, é fácil de se entender isso. Imagine uma criança que ainda está com o seu sistema imunológico em desenvolvimento. Portanto, ela não está com o seu sistema pleno. Portanto, se eu tiver contato com o vírus, que na verdade o vírus da gripe, que é um vírus extremamente agressivo, numa criança que já tenha uma imunidade comprometida, seguramente esse vírus vai fazer a festa. Então a chance de ter doença grave é muito grande. Por que a grávida, ela também tem esse risco? Porque o fato dela ter esse bebezinho na barriga faz com que o seu sistema imunológico, de forma fisiológica, normal e natural, diminua as suas defesas para não agredir o bebezinho lá dentro da barriga, que é algo estranho para ela. E com isso, se ele entrar em contato com o vírus, inclusive o vírus da gripe, ele passa a ter o que nós chamamos viremia, uma quantidade de vírus na circulação sanguínea muito grande, fazendo e colocando em risco a mamãe e o bebê. E olha que interessante, quando a gente vacina essa mãe, o que a gente promove? A proteção da mãe durante a gestação, do bebezinho durante a gestação. E lembra que a gente comentou que a gente só ministra a vacina da gripe para essas crianças a partir dos 6 meses? Naquele período em que ela nasce, até 6 meses que ela não pode tomar vacina, todos aqueles anticorpos, que são as células específicas que a mamãe produziu, vai pelo cordão umbilical para o bebê. O que vai acontecer? Naquele período de 6 meses, essa criança também estará protegida. Então a vacina da gripe protege a mãe durante a gestação, o bebezinho durante a gestação e o bebezinho quando nasce até 6 meses. Então é muito importante que as pessoas façam o uso da vacina. E é importante salientar o quê? Que diferente, por exemplo, de febre amarela, que eu tenho vírus vivo enfraquecido, quando eu estiver falando de gripe, eu estou dizendo de fragmentos de vírus, ou seja, não é nem o vírus vivo. E com isso, ele é que vai estimular o sistema imunológico. Então, todas as pessoas, a mulher grávida pode tomar, a mulher que está amamentando pode tomar, aquele indivíduo que tem problema na sua imunidade não só pode como deve tomar, e mostrando, portanto, a eficácia em termos de proteção. É importante isso que o senhor mencionou, porque é justamente esse fato que vem alimentando muitas notícias falsas, fake news em relação à vacina, de que a vacina poderia provocar gripe. Não é por aí, né, doutor? Isso não procede, né? Pois é. Lembra que a gente estava conversando alguns minutos atrás? Eu disse assim, eu tomo a vacina hoje e aí eu vou produzindo gradualmente, eu vou estimulando o meu sistema imunológico a produzir um anticorpo, que é uma célula específica contra o vírus. À medida em que eu tenho o passar dos dias, a minha imunidade vai melhorando. Ou seja, nos 10, 12 e 15 dias, eu estou com um nível de proteção de anticorpos específicos suficiente para me garantir proteção. E antes disso, eu não tenho essa proteção adequada. Ou seja, eu posso muito bem entrar em contato com alguém que esteja com gripe e, logicamente, desenvolver gripe. Por isso que a gente conclama a população para já vacinar agora, num período de outono, que contudo as temperaturas são amenas, as pessoas se confinam menos, para que, quando inicie-se o inverno, as pessoas realmente e efetivamente estejam protegidas. Então, aquele indivíduo que diz, eu tomei a vacina da gripe e fiquei com gripe, é aquele indivíduo que pode ter tido gripe porque ele não estava naquele período em que a proteção estava estabelecida. Porque as manifestações de gripe são exatamente da vacina, é dor no local da aplicação, pode ter uma febrezinha baixa, um pouquinho de dor no corpo, mas nada além disso. Lembrem-se, é um vírus, é um fragmento de vírus, não é sequer o vírus. Agora, se esse indivíduo, como disse, entrou em contato e não tem proteção, lógico que ele vai ter a gripe e isso não tem nada a ver com a vacina.
E a vacina protege contra vários tipos de gripe, ou tem algum específico? Porque são várias variáveis da gripe. Alguns anos atrás a gente falava bastante sobre a H1N1, por exemplo, que provocou várias mortes. E a vacina desse ano, ela protege contra vários tipos ou é contra um específico? Como é que funciona? Nós temos na rede pública, disponível de forma absolutamente gratuita, a vacina tríplice. Normalmente ela contempla pelo menos 3 vírus daqueles que eram circulantes. Esse ano nós temos o H1N1, o H3N2 e que fazem parte do influenza A, e um outro que é o influenza B. Na rede privada existe a possibilidade de ter uma vacina que a gente chama quadrivalente, ou seja, com uma associação de um vírus a mais. Esse vírus, ou melhor, essa vacina tem 2 vírus, os mesmos, H1N1, H3N2 e 2 influenza B. De toda forma, é um acréscimo em termos de proteção, mas seguramente as pessoas que tomaram a tríplice estão tão bem protegidas quanto aquelas que tomariam a tetravalente. Doutor, deixa eu abordar uma outra questão, o sarampo. Mais cedo a gente até trazia essa informação aqui no Jornal da Manhã. A Prefeitura de São Paulo confirmou 2 casos de sarampo aqui na cidade. São casos importados de pessoas que ficaram contaminadas, contraíram o vírus fora do Brasil e vieram para cá. Como é que fica a situação por aqui, então? A única forma de prevenção é com a vacina, né? A população, então, precisa se imunizar. Pois é interessante a gente entender que quando a gente vem falando sobre sarampo, e a gente sempre achava que era um problema de saúde pública nosso, e hoje a gente vê que não é nosso. Hoje a gente vê que mais de 80 países no mundo estão enfrentando esse problema, como França, como Itália, como Estados Unidos, e portanto é muito difícil quando a gente tem um programa nacional de imunização tão adequado como é o brasileiro, que conclama as pessoas. Só para a gente entender o que aconteceu com o sarampo, no ano passado nós tivemos um grande número de pacientes comprometidos com sarampo no mundo. E, logicamente, nós vivemos uma condição em que as fronteiras territoriais são muito facilitadas pelo transporte aéreo, marítimo e pela própria questão de fronteira. Inicialmente nós tivemos na região norte, especialmente Amazonas, Roraima e Pará, com um número de casos que estavam relacionados à circulação daqueles que vinham da Venezuela e acabavam encontrando uma população que nós chamamos vulnerável, ou seja, aquela população que não foi adequadamente vacinada e dessa forma estaria susceptível, não protegida, e desenvolvia o sarampo. Por outro lado, a Europa, em 6 meses, registrou mais de 40 mil casos de sarampo. 80 mil ao longo de todo o ano de 2018, mais 40 mil casos. Os Estados Unidos tiveram surto em 2018, mais ou menos 350 casos nos Estados Unidos no ano de 2018, e só esse ano, no primeiro trimestre, nós tivemos 360 casos, e numa cidade muito próxima a Manhattan, num condado de Rockland, houve 160 casos numa comunidade muito pequena em que a maioria eram crianças não vacinadas. Então, mostrando que políticas devem ser instituídas. E no ano passado, em São Paulo, foi programada uma campanha de vacinação para sarampo que se iniciou no dia 1º de agosto. E a programação era que ela continuasse até 31 de agosto. Só que, para que você considere uma campanha efetiva, especialmente para sarampo, você tem que ter 95% da população vacinada, especialmente daquela população de risco, que são aquelas crianças menores do que 5 anos que deveriam estar fazendo uso da vacina. Essa campanha foi estendida nos meses de setembro e outubro para poder conseguir se atingir a meta. E o pior, muitos municípios brasileiros não atingiram. Só para você ter uma ideia, o próprio Ministério da Saúde colocou que praticamente 49% dos municípios brasileiros não estavam atingindo as metas das vacinas de forma geral, e sarampo era uma delas. Ou seja, políticas vão ter que ser tomadas para exigir que as pessoas tomem as vacinas.
Eu acho que essa não adesão às vacinas, ela é multifatorial. Ela está relacionada ao fato das pessoas ouvirem as notícias falsas, ao fato das pessoas acreditarem, não, mas o sarampo não faz parte mais, tá vendo? Está erradicado. O esquecimento, né? 2016 já erradicou, nós tínhamos recebido o certificado da Organização Mundial de Saúde de erradicação do sarampo, então não tem que se preocupar. E mais, aquelas informações, quem toma vacina fica doente e morre, que era uma absoluta inverdade. O resultado disso acabou sendo essa adesão baixa. E que a gente só vai conseguir fazer com que as pessoas olhem a carteira dos seus filhos, tenham acompanhamento como um documento de risco a partir do momento que as escolas exigirem nas matrículas, as creches exigirem na matrícula a carteirinha vacinal completa dessas crianças. Assim como existe até uma proposta de se estudar para aquelas crianças que não têm a sua carteira vacinal completa, de encaminhar para um conselho tutelar, uma vez que ela coloca em risco não só aquela criança, o próprio filho, como a própria comunidade. Nos Estados Unidos, nesse condado de Rockland, eles simplesmente proibiram que crianças abaixo de 6 anos que não tivessem carteira vacinal completa circulassem em locais públicos fechados. Na Itália, fez com que crianças menores de que 6 anos que não tivessem carteira vacinal fossem proibidas de entrar nas creches e nas escolas. E crianças de 6 anos a 16 que não tivessem com carteira atualizada, os pais deveriam pagar 500 euros de multa. Então eu acho que a gente vai ter que olhar, ter realmente um olho diferente com relação à exigência de carteira vacinal, porque seguramente o governo ele tem disponibilizado vacinas, a política de logística de chegar em locais bastante distantes, populações ribeirinhas de floresta, isso tem acontecido, portanto não é uma falha de um programa nacional de imunização, mas sim de uma adesão da população em algumas situações que deixa infelizmente a desejar. Ô, doutor, já que o senhor falou sobre as crianças e problemas que vem causando muita preocupação, um deles que voltou a ganhar força recentemente, a meningite, né? Houve principalmente uma comoção por causa da morte do neto do ex-presidente Lula. Inicialmente chegou-se à conclusão que ele teria morrido vítima de meningite meningocócica, depois houve uma mudança no laudo médico e a causa da morte apontada foi outra, mas de qualquer maneira isso gerou muita preocupação. Em relação à meningite, o que é que dá para dizer aos pais como esclarecimento? Pois é interessante que o Programa Nacional de Imunização ele consta com 2 vacinas de meningite que são dadas exatamente para a população pediátrica de forma absolutamente gratuita e de forma efetiva, que é a meningo C, a meningocócica tipo C, e hemófilos influenza, que elas são muito prevalentes, ou seja, eu tenho um risco epidêmico. Quando a gente fala risco epidêmico, é a facilidade como um indivíduo contaminado contamina o outro através de secreção, gotículas de saliva e afins. E com isso, a proteção diminuiu realmente o número de casos. Doenças outras, por exemplo, como outros subtipos de meningite, existem as vacinas que estão disponíveis só na rede privadas. Por quê? Porque elas são menos frequentes. Não é porque elas não acontecem, mas elas são menos frequentes. Então, tanto a meningo B como a CWY são vacinas que estão disponíveis apenas na rede privada. Mas nós não estamos enfrentando nenhum surto. Nós temos um sistema de vigilância epidemiológica nos municípios, estados e na própria União extremamente efetivo, de pessoas extremamente vigilantes. Ou seja, eu tenho uma política de obrigatoriedade do médico fazer a notificação compulsória, obrigatória. Esse setor de vigilância epidemiológica entra em ação, indo buscar quem são esses contactantes íntimos, as pessoas no entorno, para se fazer um bloqueio. Prova disso é que a gente viu agora no sarampo em São Paulo. A Secretaria Municipal de Saúde fez um trabalho extremamente eficaz, fazendo o bloqueio em pelo menos 1 quilômetro, no raio de 1 quilômetro da onde aquele paciente morava. Todos os vizinhos dos prédios, das casas,
foram então vacinados na portaria dos prédios, quer dizer, de uma forma extremamente efetiva, mostrando sim, volto e reforço que o sistema vacinal do Programa Nacional de Imunização é muito bem estruturado. Ok, quero agradecer aqui então a visita do Dr. Jean Gorenstein, médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, do Hospital Albert Einstein. Mais uma vez, doutor, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, são sempre informações importantes. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui e sempre parabenizo a Jovem Pan pelo serviço de utilidade pública.